quer mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Abraçando você que nos acompanha aqui na TV e nos ouve pela FM Assembleia. Todo dia às 10 da noite se ouve o programa de terça a sexta pelas ondas do rádio, o som digital da FM 96,7. Toda noite, 10 da noite, você pode ouvir o programa e nos acompanhar aqui na TV nos nossos horários habituais, nos nossos horários alternativos. O programa Questão de Ordem, que já nós estamos de volta na temporada 2023 com programas inéditos. E a gente está, nesse início de temporada, recepcionando os deputados estaduais da Assembleia. Acabaram de tomar posse no dia 1º de fevereiro, as sessões já foram iniciadas, a Assembleia já discute a formação das comissões técnicas e a gente está conhecendo os deputados, trazendo aqui os deputados para que o povo do Ceará, a população que elegeu, os deputados, eles representam nas suas diferentes votações o conjunto do povo do estado do Ceará. E a gente está trazendo para contar a história deles, porque cada um deles tem uma história até chegar aqui ao Parlamento Estadual. Hoje está aqui comigo, ele já veio aqui como secretário, já o entrevistei em outros programas, porque ele já foi secretário de Desenvolvimento Agrário, já foi secretário do Trabalho, ele foi presidente da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, já foi presidente da Federação dos Metalúrgicos, tem uma luta dedicada à luta dos trabalhadores, sempre filiado ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, que vai completar agora 43 anos de fundação. Está aqui comigo o deputado de Assis Diniz, historiador, bacharel em Direito, tem especialização em Economia do Trabalho e também presidiu o Sindicato dos Metalúrgicos do Estado do Ceará. É natural do Cedro, nasceu no mesmo ano que eu, 1964. A família dele, ele é filho de agricultor, né? E do comerciante José Alves Diniz, o pai dele, e da dona de casa Nazaré Moreira Diniz. Vamos falar dos projetos, não é, dos desafios, das ideias do deputado de Assis Diniz, da bancada do PT aqui na Assembleia Legislativa. Deputado de Assis, prazer recebê-lo. Tudo bem, deputado? O senhor já esteve aqui em outras oportunidades, mas agora como deputado, como representante do povo do Ceará, é uma honra recebê-lo. Muito obrigado por ter vindo, deputado. Bom, Renato, primeiro, boa noite, guardando as formalidades e o rito, dizer, como diria uma amiga nossa do passado, Renatinho, que bom estar aqui mais uma vez. Renato, é uma alegria, é um momento muito oportuno para fazermos um diálogo, estabelecer uma relação. Eu que tenho uma trajetória que vem lá do meu sertão, do centro-sul, da cidade do Cedro, por necessidade de estudo, tive que sair muito cedo. Toda a minha origem foi estudar em escola pública. Minha família, a origem dela é da fazenda Caraíbras, do meu avô Joaquim Alves Diniz, do meu pai José Alves Diniz. E a nossa relação com a agricultura, com a pecuária, foi sempre esta relação que nos possibilitou o ganho da vida. E meu pai, como homem do sertão, mas com uma visão de médio prazo, e dizia: eu quero construir para os meus filhos uma única herança, que é o conhecimento e o saber. Por isso saímos do Cedro muito cedo para vir estudar, tendo todas as dificuldades de quem sai do interior, com suas raízes, com sua cultura, para estudar numa cidade grande e buscar disputar espaço. E é desta dimensão que a vida vai nos possibilitando o conhecimento da escola técnica para dentro de uma fábrica, na fábrica a construção do movimento de oposição. Ainda na década de 80, Renato, eu fui eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, numa disputa de 3 chapas, concorrendo essas eleições, nós conseguimos ser vitoriosos, e de lá para cá, sempre pautado na defesa da classe trabalhadora, pudemos ter a oportunidade de ir na escola da vida, do movimento social, do movimento sindical, das políticas públicas, da gestão e do partido. Nós adquirimos um conhecimento para chegarmos no momento de maturidade, com conhecimento, habilidade de quem soube o que é organizar a pauta da classe trabalhadora, nas manifestações, nas greves, do que é recepcionar essa pauta enquanto gestor público,
para executá-la em toda a sua dimensão e hoje tendo a oportunidade, com a humildade de quem não conhece a casa, com a humildade de quem nunca teve uma experiência no parlamento, ter esta sensibilidade para ser deputado de primeiro mandato, com vontade de debater os grandes temas da perspectiva social, econômica, do desenvolvimento do nosso Estado. Então, ao longo da minha vida, pude pautar essas questões, sempre tendo um lado do Partido dos Trabalhadores. Tenho quase 35 anos de militância no PT, do nascedor ali dos anos 84, 85, nós já estávamos dentro da organização do partido. Na organização do partido, optamos por uma veia do movimento sindical, e é com esse processo todo que nós hoje tomamos posse na Assembleia. E tomamos posse não como um deputado isolado, mas um deputado que tem toda a sua trajetória pautada nesta defesa. Para que você que nos acompanha, eu fui votado nas 184 cidades do estado do Ceará. Isso me dá uma responsabilidade muito grande, por nunca ter tido uma disputa, na primeira disputa ter tido 63.253 votos, o segundo deputado do PT na federação, sendo o nono deputado de todos os 46, com a votação que eu agradeço. E aliás, a votação do senhor, deixa eu registrar aqui, 63.253 votos, uma votação belíssima. É verdade, é verdade. Que repercute essa sua caminhada, né? Histórica. Né? Essa caminhada, por exemplo, a minha relação com a natureza, com a agricultura, vem da minha família. Quando eu estive na CUT, fui o presidente da CUT que interiorizou a central sindical. Eu lembro que nós tínhamos 87 sindicatos filiados à CUT quando eu assumi. Ao sair, entregar para o meu sucessor, nós temos 237 sindicatos filiados à CUT, sendo a CUT a maior central sindical. Da mesma forma, quando fui presidente do PT, fui presidente eleito numa disputa com o então companheiro, o vereador Guilherme Sampaio, ganhamos a eleição. Na sucessão, eu fui reeleito por unanimidade. Na história do PT, não existe um presidente... Unanimidade é complicado na história do PT, porque o PT sempre tem um bom debate interno. Né? Pois eu trago como legado, pela relação de respeito às forças políticas, os acordos honrados, a minha reeleição por unanimidade. Isso fez com que o amadurecimento, a maturidade me desse uma visão do Ceará. Eu digo categoricamente, sou um dos poucos deputados dessa legislatura que conhece as 184 cidades. Conhece não porque foi buscar no livro de geografia, nas páginas do livro de história. Porque passou uma tarde, né, deputado? Passei, tomei café, organizei. Se não foi na greve, foi organizando o sindicato. Se não foi na organização do sindicato, foi na eleição. Se não foi, foi na execução das políticas públicas, do trabalho, do desenvolvimento agrário. Mas o fato é que essas 184 cidades, eu posso falar de quem conhece o Ceará, de quem vivenciou, e é com esta dimensão do Estado que, na Assembleia, eu quero debater as grandes questões para ajudar o governador Elmano, refletir os grandes temas e, principalmente, dar um passo para além daquilo que ficou de fragilidade do governo Camilo, consolidar as suas grandes políticas. Camilo foi um governador extraordinário, a Isolda manteve esse perfil, e agora o Elmano tem o desafio de manter este padrão e o perfil do que foi o governador Camilo Santana. Deputado de Assis Diniz aqui comigo. Deputado, o senhor disse algo aí muito importante, a política tem que ter lado. E a história do senhor, o senhor pode não... Diz que está chegando humildemente, não tem experiência parlamentar, mas o senhor tem uma experiência política invejável, isso aí salta aos olhos, né? Desde que o senhor, a produção me informou aqui, aos 18 anos, você vem para Fortaleza com sua irmã mais velha, faz o curso de eletromecânica, e aí já entra na fábrica, já vai para o sindicato metalúrgico, depois a CUT, e depois galga outros espaços, sempre no PT. O PT tem essa característica, né? Quer dizer, o PT tem símbolos, né? Nacionalmente o Lula, né? Indiscutivelmente. Perfeito. E aqui eu posso citar o senhor, posso citar o Guimarães, você não pode falar do PT sem falar do deputado Guimarães, falar do deputado Luiziane, do deputado de Assis, quer dizer, e tantos outros, porque o PT tem essa trajetória, ele tem uma coerência política, pode até se discutir, não se gostar, mas o PT tem uma coerência
Eu acho que foi essa coerência que talvez, e com certeza, fez o Lula voltar a ser presidente, liderando uma pleiade, né, uma, digamos assim, uma aliança para pôr fim a um desgoverno que estava no Brasil. Sem essa liderança, o Lula foi escolhido pela liderança dele, para liderar o projeto. Né? Lula é maior do que o PT. Então, e ele disse na eleição daquele domingo à noite, que ele disse que essa eleição deve a esse partido, não só o PT, mas a esse partido, aí chamou o vice, que ampliou, enfim, a visão de que você precisava costurar uma aliança ampla para trazer de volta o Brasil para os trilhos. Mas sem o PT também isso não era possível, porque o PT é a organicidade desse projeto, não é? Quer dizer, é o partido mais longevo, é o partido que tem mais base, é o partido que tem mais referência na sociedade. É um partido que formula. É um partido que qualquer permite... pesquisa mostra que a identificação, o povo se identifica. Qual é o partido que tem mais identificação no país? É o PT. No Ceará são 26,82% do eleitorado que tem no PT essa referência. Antigamente ainda mas tinha eu queria o PSDB, mas o PSDB andou se desmilinguindo. Hoje é o PT e sem segundo lugar, né? Mas deixa eu te dizer, eu acho que você cometeu um deslize ao não registrar como uma das maiores lideranças desse Estado hoje, o ex-governador Camilo Santana. Camilo Santana, que tem uma origem no PSB. E o Elmano também, que é histórico do PT. Vou falar do Elmano. O Camilo, que tem nessa trajetória lá a filiação no PSB e que veio para o PT. E que foi disputado passo a passo, palmo a palmo. Todos diziam, Camilo sai do PT, o Camilo... E não foi. Da mesma forma, o coroamento da vida do Elmano é fenomenal. O Elmano sai lá de Baturité, o Elmano sai ali de uma visão de formação católica, religiosa, e que tem um trabalho de base extraordinário. O Elmano vai para o curso de Direito e poderia seguir qualquer carreira dentro do direito para ganhar dinheiro. Não foi ser advogado de trabalhador, foi ser advogado de trabalhador rural. Um companheiro que enaltece... Do MST, né? Do MST. E é desta dimensão que a nossa militância, com vários outros companheiros, nós temos. Você tem a história do PT sempre pautada em grandes temas, em grandes debates. O PT, quando nasceu, ali no final da ditadura, propondo um novo modelo de organização da sociedade, ele se apresentou como alternativa. Eu ficava muito incomodado, sabe, Renato, quando dizia há uma polaridade do PT. Não, o PT não é porque há uma polaridade. O PT de 88 até hoje, ou ele colocou o candidato vitorioso ou colocou no segundo turno. É um partido que tem na sociedade uma credibilidade muito grande. Tem estofo, né? Tem bagagem para dizer, chegou-se a esse padrão em função disso. E é um patamar que você olha e vê quantas inovações nós fizemos. Fala-se de corrupção, é importante que a gente traga à baila a questão da corrupção. Houve também corrupções que, se não fossem as estruturas criadas durante o segundo governo do Lula, nós não teríamos tido a Lava Jato, nós não teríamos tido as operações para identificar, sobretudo da CGU. É algo que precisa, dentro do Estado brasileiro, ser identificado. Eu vejo o PT hoje como um olhar muito positivo, porque nós vamos discutir dentro de um patamar diferente de tudo que a gente vivenciou. Quando você tem um modelo de organização onde o que se pauta é uma estrutura autoritária, uma estrutura que corroeu todo o tecido da máquina do Estado, é preciso rediscutir algo que coloque-se a necessidade da gente reformular as teorias de Montesquieu, de freios e contrapesos dos poderes. Deputado de Assis, eu aproveitar aí o senhor arrazoado para fazer um link com a solenidade que o senhor está propondo agora, sexta-feira. O plenário 13 de maio, Espaço Nobre da Assembleia, vai comemorar os 43 anos do Partido dos Trabalhadores, em proposta do deputado de Assis e, evidentemente, secundada e apoiada por toda a bancada. Toda a nossa bancada subscreveu. Subscreveu, muito bem. E aí, num momento histórico em que o Lula começa um terceiro mandato, que é histórico no país, nunca, nenhum político... E nas circunstâncias, né, Renato? Na circunstância de um Brasil que ficou apartado, não é? Famílias racharam internamente, amigos, grupos de amigos
deixaram de se falar. É um negócio nunca antes Renato, a minha turma de faculdade, todo ano nós nos encontrávamos para tomar cachaça, para falar da vida, para brincar. Nós perdemos isso. Perdemos isso. Eu, como era a figura pública, né, que tinha militância e era obrigado a fazer a defesa, e é um encontro de questões... Porque nós temos que ter uma vivência democrática, sobretudo a questão democrática. Eu me lembro, eu sou do Moinhos do Antigo, eu me lembro da gente convivia com o PT, com o PDT, do tempo do Brizola, o PCdoB. O que foi o movimento avançando e caminhando, Pronto, essas duas grandes caminhando, forças. avançando, o PCzão, né? O MDB O que MDB. tinha, do tempo do Ulisses, etc. E a gente divergia. Que de lá saiu o MR8. Pronto, o MR8. É. E a gente tinha divergências, mas Aqui também é história, né? tinha um respeito democrático, não é? Quer dizer, depois você se reunia, não era essa coisa do ódio. Então, nós devemos resgatar isso. E aí é o que eu queria te perguntar. O PT comemora 43 anos, no momento em que o Mano é governador, e no discurso dele ele falou de uma coisa que é muito, muito cara ao PT, que é a questão da fome, né? O combate à fome. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, porque o senhor foi secretário, né, do Desenvolvimento Agrário, trabalhou muito com essa questão. É terrível você saber que milhares de cearenses têm dificuldade ainda de uma boa alimentação. O Lula retoma uma presidência, não para voltar a ser o Lula de 2002, porque isso não existe, é o Lula de 2023, com a carga de aprendizado que ele teve, não é? E com a perspectiva de construir um novo país. Renato, não podemos imaginar o modelo do que foi o governo Lula em 2003 com o modelo que ele precisa para 2023. Tem a experiência, né? Ele tem a experiência, ele tem a habilidade, e ele tem a certeza que erros que foram cometidos jamais poderão ser cometidos. Quer ver um exemplo que foi um erro grave, que eu avalio isso, porque era da estrutura do movimento sindical? Todos os dirigentes do movimento social e sindical deixou suas estruturas para ir para dentro do governo. Foram para o governo. Na hora que precisou, o movimento estava capenga, estava debilitado. Né? Então, embiocou. Mas os temas que você elenca das superações às quais nós necessitamos, hoje o desemprego, a fome, o arroz salarial, sem sombra de dúvida, é o que vai nos nortear para o grande debate. O Mano apresenta uma mensagem exitosa, uma mensagem que exige muito de todos nós. Ele está apresentando para os seus primeiros 100 dias de governo a questão do combate à fome, trazendo a produção e principalmente a distribuição de alimentos. Esse tema vai ser debatido plenamente nas comissões, aliás, na mesa, porque ainda não tem comissões instaladas, e vai ao plenário. Mas eu não tenho dúvida que é um tema caro que vai ser recepcionado e que nós vamos aperfeiçoá-la pontualmente. Mas o Elmano diz que fará um investimento de mais de 150 milhões. Não é pouca coisa. Eu tenho uma experiência quando, da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, Renato, eu estava visitando o projeto Paulo Freire, lá na cidade de Salitre. Isso me tocou profundamente. Salitre é uma das cidades mais pobres mais do Ceará. pobre, com o menor IDH do nosso estado. E lá, numa visita a uma comunidade quilombola, tinha uma criança deitada numa rede, uma criança com 2 anos e 3 meses. E essa criança não andava. Desnutrição, fome. E olha que nós estamos falando de um governo do Camilo, de todos os índices que o Camilo conquistou. Mas ainda há um déficit muito grande de superação e de pobreza. Então, esta parcela precisa ser visibilizada, ter uma busca ativa para identificar isso. E aquela cena me chocou profundamente, porque se há uma coisa positiva dentro do desenvolvimento agrário, o Camilo fez o aporte quando do golpe, quando o Temer assume, acaba o MDA, é extinto todas as grandes políticas da agricultura e da pecuária. O Camilo manteve a ativa, ele manteve a política de mecanização da agricultura, ele teve o projeto Paulo Freire, ele teve o Hora de Plantar, ele teve o projeto São José. Só em 2 grandes políticas, como o projeto São José, que teve no São José 3 um investimento de 530 milhões e no São José 4... Manteve por 6 anos, né? Porque tem os 2 do Temer mais os 4 do ex-presidente. Ele manteve... Olha, a taxa de investimento na agricultura, no desenvolvimento agrário do Ceará, era em torno de 127 a 135 milhões ano que o Camilo manteve. É esta visão para dentro do nosso sertão que nós precisamos ter. O grande desafio
visão econômica, é profissionalizar, é dar dinâmica econômica para a agricultura. Ela vai nos levar, inclusive no tema da fome, porque se nós investirmos para produzir alimentos, esses alimentos vão estar disponíveis para essa política que o governador Elmano apresentou de combate à fome. Deputado Jacir Diniz, deputado, como é que se prioriza o combate à fome, ao mesmo tempo também você garante a produção, e o senhor foi o secretário, da produção em escala, agrega valor, para que também esses grupos... Eu conversei ontem com o seu colega aqui, o Messias, do MST, e ele falou de um assentamento, que inclusive ele nasceu lá e ele mora lá, e ele falou dos... Crateús. E ele falou de como hoje se agrega valor na produção lá de leite, do queijo, etc., ofere renda. Ele disse que tem pequenos negócios lá que oferem cerca de 10 mil por mês. Quer dizer, isso é fundamental. Quer dizer, 10 mil por mês é pouco, mas se você comparar a alguém que não tinha nada, quer dizer, isso é um avanço significativo na construção coletiva. Eu vou pegar 3 exemplos das nossas vocações e potencialidades. Nós temos o leite, nós temos o mel e nós temos a ovinocultura. O leite e aí os derivados, né? O leite, eu vou pegar do leite. O leite, hoje, nós temos, pelo nível de forragem, de suporte de alimento para o nosso rebanho, nós temos uma das melhores gorduras, teor elevadíssimo. Esse leite, ele pode ser produzido em outras tipologias de queijo, mas toda a nossa tecnologia é exclusivamente para a produção de queijo de coalho. O queijo de coalho, ele leva lá... O cearense só gosta de queijo de coalho, né? Não é questão de gosto. Não é questão de gosto, é falta de uma orientação para dar uma visão econômica a essa atividade. O queijo de coalho, quando muito bem vendido, ele chega a R$ 36, R$ 38 reais. Com o mesmo leite, com esse mesmo teor que tem esse leite, eu posso fazer o queijo brie, parmesão, grana padano. Eu posso fazer os queijos maturados. E agrega mais. Sabe qual é o valor de um queijo maturado hoje, que lá em Quixaramubim está sendo produzido? É R$ 97 reais. Sabe quanto é o queijo brie? R$ 230 reais. Sabe quanto é o queijo parmesão? Eles ficam em espaço nobre nos supermercados. Fica. Aí você diz, não, vai nas glândulas do supermercado, você vai ver a quantidade de gente indo lá. Então, o que nós precisamos não é inventar roda, Renato. É pegar o que está constituído do ponto de vista prático e copiar, para a gente fazer com que haja a tecnologia, a inovação e que isso esteja a serviço dos nossos produtores. Vou pegar outro exemplo, caprino. Caprino, toda semana, em Itauá, região dos Inhamuns, é abatido de 800 a 900 carcaças para o mercado. Sabe qual é o preço de 1 quilo da carcaça viva, Renato? Não. R$ 4,52. Eu te pergunto, vai em qualquer supermercado comprar um carrê. Tu paga no carrê R$ 78 reais. Aí o atravessador está ganhando. Quem ganha? O atravessador. Segundo exemplo do que é agregar valor. Nós temos um rebanho diferenciado. Vou pegar o exemplo do mel. Nós somos o segundo maior produtor de mel do Brasil. Na verdade, somos o primeiro. Porque o nosso mel, lá do Cariri ou lá dos Inhamuns, vai para Teresina, para 2 grandes multinacionais. Se nós pegássemos esse mesmo mel, que quando está vendido ali 18, 19, chegou a 23, mas a média é 14 reais. Se eu for fracionar esse mel para colocá-lo na merenda escolar, eu vou ter um sachê que vai levar a 70, 80 reais. Para isso, eu tenho que romper um ciclo. É dizer que o mel não é remédio. O nosso mel, ele vai para a Europa, para a Ásia, para todos os consumidores com um alto índice nutricional. Pela experiência de secretário, o senhor aqui como deputado pode ajudar muito o governo a dar esse salto. Vou propor essa visão econômica. Para isso, nós estamos propondo, já pegamos as assinaturas de criação da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, da Pecuária e da Pesca. Para quê? Para dar o passo orgânico, para profissionalizar, para empreender, para que o Estado entre como suporte neste caminho, porque nós temos que ampliar os empreendedores nessa área, deputado, porque isso é dinheiro, as pessoas vão ganhar dinheiro, vai melhorar a qualidade de vida. Nossa participação no PIB hoje é 1,8%.
Temos que elevar isso. Nós, pelo que está estruturado e montado, o que pode ser feito a médio prazo é dobrar, ir para 3,6%, 4% da nossa presença no PIB cearense. Agora, para isso, eu preciso ter uma visão que tem que profissionalizar, é quase uma raridade você encontrar nos agricultores o controle do que faz. Eu não tenho uma planilha para saber qual é o meu capital de giro, qual é a minha taxa de lucro, qual é o meu investimento. Tem que ter o mínimo de organização, senão não vai funcionar. E é a organização do passo para agregar valor. E Deputado, isso nós vamos fazer. Agora, se você me permite, você colocou outra questão, é sobre ter escala de produção. Qual é, dos 350 mil agricultores familiares, qual que tem terra? A terra média desse é de pequenos produtores e de mínimo fundo. Então não pode ter escala. Não, pode. Desde que eu tenho ali um agricultor e ele tem 3, 4, 5, no máximo 7 hectares. Ele precisa de um trator. Esse trator que está disponível, ele atende a essa necessidade? Não. Eu preciso buscar o pequeno trator com os pequenos implementos para superar isso. A China resolveu isso. Está sendo montada agora uma fábrica de tratores e implementos lá em Sergipe. Sabe quanto custa um trator hoje no mercado? Um trator de 87 ou de 105 CV? Custa de 230 a 300 mil reais. Isso dá em média de 45 a 56 mil dólares. Quando você vai para os implementos, chega a 70 mil dólares. Sabe quanto é que custa esse trator pequeno para esses minifundos, para os pequenos? Custa 11 mil dólares. E vem com 4 implementos. Para as nossas necessidades, para aumentar a escala, para ter produtividade, eu tenho que ver a realidade daquilo que eu preciso. Não é razoável que todo o Ceará fale da necessidade desse trator. Eu preciso de adequar a realidade do agricultor com a sua visão de mercado. Deputado de Assis Diniz, do PT, aqui comigo. Deputado, eu fiz uma série de programas no final do ano passado com alguns secretários economistas e todos foram unânimes em dizer o seguinte, que o Ceará ele está colhendo frutos de boas políticas públicas de vários governos, independentes de governo, mas nós tivemos uma certa continuidade, rigor fiscal, equilíbrio fiscal, né? O Ceará não pagava nem sua folha de pagamentos e de um tempo para cá nunca mais atrasou, tem um calendário. E uma série, a questão da educação, dos avanços da educação, começou com o Cídio, o Camilo consolida, o Elmano, o desafio dele, ele já disse, é colocar a escola em tempo integral em todos os 184 municípios do Ceará, mas está aí o hidrogênio verde, está aí as parcerias, o Porto de Roterdã está aqui no Porto do Pecém. O Ceará é um jumbo que está na cabeceira da pista, pronto para decolar. Né? Ele chegou aí, não foi por acaso, foi muito trabalho, foi muita política, foi muito recurso investido, foi muita parceria, foi vender o Ceará no exterior, né? O turismo, etc, etc. Então, o desafio agora é levantar esse jumbo. Me permita, Renato, eu sou do PT. O senhor deu sua contribuição quando foi secretário. Mas eu queria fazer um registro aqui. Eu fui daqueles que nas ruas enfrentou o governador Tasso Gereissati. Enfrentei na greve geral, enfrentei na manifestação contra o BID, na inauguração do aeroporto Pinto Martins, lá no Castanhão, lá no Porto do Pecém. O Tasso está saindo da política. Mas nós deveríamos, desse ciclo de bons governos, dizer da importância do que foi o Tasso para o Ceará. E eu sou do PT, faço esse registro, porque é importantíssimo em vida dizer daqueles que construíram o Ceará. Nós tivemos realmente um momento oportuno na gestão do Cid e do Camilo, mas se não houvesse uma estruturação daquela ruptura do modelo de gestão e de administração, eu fui contra, nós éramos contra a reforma administrativa do Tasso. Hoje, é loucura dizer que ele fez algo errado, porque nós tínhamos os servidores recebendo em Gonzagueta. Então, é preciso colocar isso. Esse jumbo está na cabeceira da pista e nós não vamos colocá-lo em pleno voo se não olhar o futuro. O futuro exige que a tecnologia, a ciência e a inovação seja o padrão desse novo modelo.
esse novo momento do emprego não pode ser da uberização do mercado de trabalho pós-reforma trabalhista. Ele tem que ser no outro padrão. O hidrogênio verde é o caminho, a energia fotovoltaica tem que ser com é o bons caminho. salários, né, deputado? Com salário. Nós tivemos, ao longo desses últimos anos, uma perda de massa salarial de 29%. Então, nós vivenciamos uma quadra que exige um olhar para que o Estado será mantenha o seu perfil, seja o Estado de investimento, busque sempre o olhar da visão de médio e longo prazo que nós estamos, ao longo desses anos, construindo, Renato. Deputado de Assis Diniz aqui comigo, eu queria aqui sublinhar a importância do que o senhor falou aí sobre o Tasso e dizer que, além disso, do que o senhor falou, tem que se dizer que o Tasso, o ex-governador, o senador, o ex-senador, sempre foi um grande democrata. Ele é oriundo de políticos de uma época em que ele, aqui no SIC, o movimento da democracia, do Tancredo, depois, agora mesmo, ele reuniu empresário para declarar voto no Lula, em defesa da democracia, mesmo admitindo divergências, mas disse que o momento não era da divergência, o momento era de fortalecer o processo democrático. Então, o Tasso sempre teve uma postura democrática como senador, em todos isso aí é inegável, e ele deixa realmente um legado importante. É importante esse reconhecimento que o senhor faz em nome do PT. Farei hoje no debate lá no plenário. No plenário. Vou fazer. Deputado de Assis, e esses 43 anos do PT, o que é que projeta? Sexta-feira vai ser uma grande festa do PT aqui. Você sabe que na história do Brasil não tem um partido com a longevidade do PT. Tem não, ele não superou existe. Aquele partido da primeira, segunda república? Superou o PTB. O PSB, né? Era o não, DN, né? O que PTB, teve né? a longevidade foi o PTB. PTB do Getúlio, do Jango, etc. Do Jango. Então, toda essa vida do PT mostra a necessidade de ter mais participação. E o modelo que o PT adotou até hoje, de seus filiados, somente eles poderem opinar, nós temos que superá-lo. Hoje tem muita base que não é orgânica, que não quer se filiar, mas quer ter espaço de dizer o que pensa. Então, o PT tem que abrir seus quadros, tem que abrir seus fóruns de participação e nós vamos ter que olhar o que foi as outras experiências no mundo para não cometer os mesmos erros, para que a gente não envelheça. Porque nós vamos ter, ao longo dos próximos anos... E tem a renovação, né? Porque o PT é isso que eu vou dizer. Ao né? longo dos próximos anos, nós vamos ter que dizer, o Lula, de 89 até hoje, foi o grande cabo eleitoral. Lula disse que não será candidato, embora tenha deixado uma brechazinha, que pode ser mais, mesmo que ele tenha deixado essa brecha, nós sabemos que o Lula não é um ser imortal, ele não é eterno, a qualquer momento... O Lula tem 77 anos, vai terminar o governo com 81. 81. Termina com 81. Vamos somar 2 com 3, não, senão eu pego lá na internet... Não, 81, quer dizer, se você olhar para o presidente dos Estados Unidos, tem 85, né? O Biden, né? Tem 85. Aliás, mas de qualquer maneira, de qualquer maneira não pode ser o Lula eternamente. Não pode. E vai ter uma hora que o Lula vai dizer, eu também quero Ele fez isso, o PT renovou muito suas direções. Você, quando busca a direção nacional do PT, tem uma presença de jovens, de mulheres e uma presença de novos dirigentes que até então você não via. Você tem um Márcio Macedo, que é renovação dessa quadra política, você tem um deputado federal, Zé Guimarães, que para nós aqui já tem toda uma trajetória, mas a nível nacional não. Não é? O Guimarães hoje está se consolidando nacionalmente. É um grande líder, de muita respeitabilidade. Aqui no Ceará sempre foi um grande quadro do PT. Né? Então, esse é o desafio, sabe, Renato? É olhar o futuro, renovar, criar instrumento de participação e, sobretudo, garantir que os erros que nós não cometemos não venham a cometer quando se trata da estrutura organizativa interna do nosso partido. E eu gostei do Lula, nessas últimas falas dele, embora o mercado às vezes não goste, né? Mas é outra história. O mercado, talvez você não pode governar só por mercado. Mas não. o mercado tem umas contradições, né? Não disse nada agora. Com não, o rombo das americanas. O primeiro governo do Lula
também o mercado ganhou, não tem o que reclamar. E como ganhou. E como ganhou. Mas eu gostei do Lula agora, que ele falou, por exemplo, do BNDES, e muita gente reclamou porque o PT investiu lá fora, ele disse, não, mas Cuba e Venezuela vão pagar os empréstimos. Agora, nós precisamos investir, e aqui dentro, ele determinou ao mercadante, não é? Parcerias com os estados republicanamente, eu achei isso muito interessante. O governador de São Paulo vai ter uma parceria com o BNDES. Traga seu projeto aqui para ver. Isso é fundamental. O BNDES, que é um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele pode até ajudar lá fora a ter parceria. Essa questão do gasoduto da Argentina é importante porque a Argentina pode nos pagar com gás. Pode. Então isso é importante. Eles não têm o dinheiro, mas a gente precisa do gás. É uma troca, como a Rússia faz isso. Agora, parcerias com os estados republicanamente, que o presidente Lula anunciou, eu acho isso fundamental. Porque o governador de São Paulo era amigo do ex-presidente, isso não tem nada a ver, pai na virada. Quer dizer, isso é uma visão nova. Eu posso do pegar, Lula. viu, Renato, o Banco do Nordeste, ao longo dos últimos anos, ele devolveu e não foi capaz de fazer investimento de mais de 18 bilhões. Ele devolveu? Devolveu. Isso é inominável isso. Isso é absurdo. algo Absurdo. um estado como o nosso. O que nós precisamos, se tem problema de inadimplência, vou dar um exemplo. Daqui a pouco nós vamos ter um canal com água, com margem de 50, 70 metros ladeados, com quase 300 quilômetros. O que nós vamos fazer com essa água? Nós não vamos fazer o que foi feito no São Francisco? Nós não vamos agregar valor para dentro de uma visão, seja da fruticultura, seja do suporte forrageiro, seja da piscicultura, porque nós temos um canal que eu posso ter placa fotovoltaica, geração de energia limpa. Então, onde vai buscar-se esse dinheiro? Nos nossos bancos para fazer isso. Então, eu vejo que Você pode devolver Lula, dinheiro é horrível. É horrível. Então, nós precisamos superar isso. Essa é falta de compromisso, né? Falta de compromisso com projetos. Nós não podemos... Esses 4 anos é um hiato da nossa história. Aliás, eu não posso dizer um hiato, porque nós já vivenciamos algo parecido. A nossa história se repete como tragédia, né? Nós já vivenciamos esse lema, pátria, família, e todas as vezes que veio carregado de prejuízo muito forte para o país. Nós precisamos desenvolver o país. Esse país precisa... E não dá mais para ficar remoendo, deputado, porque o país tem projeto, o país tem dinheiro, o país tem uma economia rica, forte. Nós somos uma economia forte. O presidente agora vai ser recebido lá em Washington. E os americanos estão doidos para investir aqui. Todo mundo querendo trazer dinheiro para investir. Venham para cá. E nós precisamos para gerar uma condição de um outro patrão para dentro da nossa sociedade. Um outro patamar. Deputado, e o desafio de ser deputado, eu acho que não vai ter problema nenhum, não. Eu só aprendi isso. Tem um rito... Aprendiz, vírgula, né, deputado? Tem o Renato, eu aprendi desde muito cedo... Que mas essa sua humildade é boa, isso é bom. É bom ser humilde, ruim, não. Mas em todo canto tem um rito. Você não pode chegar querendo... Antiguidade é puxo, né? Como se diz. Você tem que ter uma etiqueta que diz quem estava na casa, você tem que saber o momento, para também não querer a todo mundo a ansiedade, falar, não, tem que ter calma, tem que saber. Evidentemente que eu também... seus espaços, né? Eu não vou ser aqui... ingênuo dizer que eu não tenho a capacidade de fazer isso, mas eu não quero dar o passo. Esse passo vai ser lento. E é com esta lentidão que eu vou adquirindo respeito. Porque se você chega com a maturidade que eu chego assombrando, as pessoas vão ter receio. Vai dizer, não, isso é uma ameaça. Não, eu quero saber que ali eu estou como mais o Jaci já tem uma estatura, já tem um estofo, já tem um nome, já tem uma trajetória. Apenas nunca foi deputado. Nunca, mas agora. É com a humildade, ouvir, dialogar, ter... E aqui é a casa do diálogo, né, deputado? É a casa do diálogo. Ontem eu apartei tanto o sargento Reginaldo como o Carmelo e disse isso de forma respeitosa, madura. Temos lados opostos, mas essa é a casa do dissenso que produz o consenso. Com isso que eu vou trabalhar. Isso. Mas com muita humildade. Estou chegando. Agora, no cotidiano... No debate, na discussão, eu tenho um lado, e esse lado eu não abro mão dele, porque faz parte da minha trajetória de vida, e se eu cheguei até aqui, foi com esta caminhada. E tem que ter lado. E o eleitor gosta de quem tem lado, viu, deputado? Não se engane, não. O eleitor não gosta do jeito que fica
tapioca pulando para lá e para cá. Não. Tem que ter Sempre um lado. tive esse lado. Tem que ter um lado. Essa eleição mostrou muito isso. Isso. Teve um lado. Quem assumiu tem um lado, tem um pronto. Então, é isso aí. E o eleitor faz a sua opção. Deputado de Assis, muito obrigado. Acho que essa é a primeira de muitas outras vezes. Espero que você me convide outras vezes. Com certeza. É a primeira de tantas outras vezes, com certeza, ao longo do seu mandato, dos seus projetos, dos grandes debates que o senhor vai ajudar a acontecer aqui na Assembleia. Eu tive a honra agora no debate interno dos meus pares, nós compomos uma federação, são 8 do PT e 1 do PCdoB, nós fizemos um bom diálogo. Tem uma federação, né? E com o PV, só que o PV não elegeu. Não elegeu. Né? Mas para a próxima eleição a federação se mantém. E eu tenho a honra de ser o líder dessa federação, então, para mim é gratificante e como líder desta federação, nós vamos estabelecer sempre muito diálogo, está aberto. E o líder tem uma importância, né? Participa do colégio de líderes. Isso. E ele serve faz o diálogo interno entre as diversas correntes, enfim. Deputado, sucesso. Líder da federação, tá? Informação importante do PT, PCdoB, PV. O PCdoB também tem um representante aqui na Assembleia Legislativa. Nosso deputado Alisson. O Alisson. Deputado de Assis, sucesso mais uma vez. Eu sei que é redundante, mas sucesso, né, no seu mandato de deputado estadual aqui na Assembleia. Deputado de Assis, estreando aqui como deputado. Ele já veio aqui outras vezes e dessa parceria nesse debate, fazendo um bom debate, que também é objetivo do programa Questão de Ordem. A gente fica por aqui, o programa volta amanhã. Até lá.